Olá! Começa aqui mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. No programa de hoje a gente vai falar da recuperação da indústria nos Estados Unidos. Depois de 16 meses, a atividade das fábricas nos Estados Unidos voltou para o campo positivo. Desde a chegada da pandemia de Covid-19, a indústria americana passou por uma trajetória repleta de altos e baixos, começando pela quebra das cadeias produtivas no início da crise até o esfriamento do consumo de bens industriais com a reabertura da economia. Agora há uma melhora em curso. Mas será que a recuperação atual vai ser duradoura? Quais são os efeitos da possível retomada da indústria para o restante da economia dos Estados Unidos? A gente vai responder essas perguntas e vai falar de mais 3 temas. Os dados que mostram que o mercado de trabalho dos Estados Unidos voltou a acelerar. Vamos falar dos números de inflação da Europa e como o corte de juros parece mais próximo por lá. E terminando o nosso programa, a gente vai explicar a intervenção que o Banco Central brasileiro fez no câmbio. Por que, afinal, o BC resolveu vender contratos de $1 bilhão no mercado? A gente vai contar melhor essa história. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa. E hoje é 8 de abril de 2024. Vamos lá? Foram meses de atividade industrial em contração até que as fábricas dos Estados Unidos pudessem voltar a respirar com um certo alívio. Os dados do Instituto para a Gestão da Oferta, o ISM na sigla em inglês, esses dados marcaram 50,3 pontos no setor de manufaturas americano em março. E o que isso significa? Toda vez que esse indicador fica acima dos 50 pontos, a mensagem é de que o setor avaliado, que é a indústria nesse caso, está crescendo. A gente pode dizer que o índice apurado pelo ISM é um termômetro em tempo real da indústria, porque ele mede mensalmente o nível de vendas, produção, compra de insumos, contratação de funcionários, entre outros itens. É fato que os dados de março não são uma garantia absoluta de que o setor de manufaturas dos Estados Unidos deixou o pior para trás, já que o índice continua apenas ligeiramente acima dos 50 pontos. Mas a trajetória do ISM nos últimos meses mostra que há sim motivos para otimismo. Desde 2020, quando a pandemia de Covid-19 se espalhou pelo mundo, a indústria passou por altos e baixos, e nos Estados Unidos não foi diferente, né? Em um primeiro momento, a imposição de medidas sanitárias para conter a disseminação da doença, como o fechamento de empresas e a interrupção do transporte de mercadorias, essas medidas criaram uma quebra nas cadeias globais da indústria. Na sequência, a demanda dos consumidores aumentou. Isoladas em casa, sem poder ir a restaurantes ou cinema, as pessoas passaram a comprar mais bens industriais, de computadores a equipamentos para ginástica. E isso no momento em que as fábricas, que estavam também sob restrições sanitárias, elas tinham dificuldade de produzir. A combinação de demanda maior e de produção ainda limitada, seja pelas medidas de fechamento de empresas, seja pela escassez de insumos, essa combinação levou a um aumento dos preços de itens manufaturados. A inflação de bens industriais beirou os 8% em março de 2022 nos Estados Unidos. Mas quando as medidas de isolamento começaram a ser abandonadas e as pessoas voltaram a circular livremente, o consumo de serviços teve um ânimo. Voltou a ser possível ir ao cabeleireiro, ir ao restaurante, ao shopping. Foi aí que a demanda por bens industriais cedeu e o setor de manufaturas entrou em contração. Ficou assim até o mês passado. A retomada recente da indústria americana está diretamente relacionada às condições econômicas mais favoráveis. E de quais condições eu estou falando? Primeiro, da renda em alta nos Estados Unidos. Com o desemprego em baixa e a renda crescendo acima da média da inflação, as famílias têm se mostrado mais dispostas a consumir, inclusive os bens industriais. Depois, a gente teve uma alta nos ativos financeiros. A valorização desses ativos, como as ações das bolsas americanas, essa valorização aumenta o patrimônio de investidores e empresas. Nesse contexto, o volume de recursos disponíveis para o consumo e compra de novos equipamentos é maior. Outro ponto é o respiro no crédito. Mesmo que a taxa de juros continue elevada nos Estados Unidos, as condições para financiamento estão menos restritivas. Aqui o benefício é duplo. Tanto o consumidor tem um custo menor ao buscar crédito para comprar um eletrodoméstico ou eletrônico, por exemplo, quanto o empresário industrial tem mais facilidade para melhorar e expandir a sua linha de produção. Por fim, a cadeia de produção global foi finalmente reorganizada. Um indicador elaborado pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, esse indicador mostrou que as cadeias globais de transporte e produção de insumos voltaram a funcionar como antes da pandemia, ou seja, não há mais gargalos para a indústria. A volta da normalidade na indústria reforça a perspectiva de retomada do setor e, principalmente, de uma economia americana mais forte.
E é claro que isso é uma ótima notícia, mas tem um ponto que também preocupa. Existe um risco de essa normalização do consumo de bens manufaturados acabar dificultando o controle da inflação nos Estados Unidos e, consequentemente, dificultando também o corte de juros. A Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura de internacional na equipe econômica do C6 Bank, vai explicar por que essa melhora que vem com a normalização da atividade da indústria pode atrapalhar a queda da inflação nos Estados Unidos. Vamos ouvi-la. Bianca, quando a gente fala de normalização da indústria, no fundo a gente está falando de dois efeitos. O primeiro é a melhora da atividade produtiva, que a gente explicou agora há pouco. O segundo é a normalização dos preços dos produtos que a indústria produz. E o que eu quero dizer quando eu falo em normalização, vamos relembrar aqui o que aconteceu com a inflação dos bens industriais desde 2020. Lá no começo da pandemia, quando as cadeias de produção estavam ainda desorganizadas e quando as pessoas passaram a consumir mais produtos manufaturados, os preços dos bens industriais dispararam, chegaram perto de 8% ao ano, como a gente mencionou agora há pouco. Depois, conforme as cadeias de produção foram se reorganizando e conforme as pessoas voltaram a consumir mais serviços, deixando um pouco os bens industriais de lado e voltando a um padrão de consumo anterior, essa inflação dos produtos manufaturados foi esfriando. A gente chegou até a ver deflação dessa categoria nos últimos meses. Os dados do PCE, do Índice de Inflação Americano de fevereiro, mostraram uma novidade. Os bens manufaturados deixaram de ter deflação pela primeira vez desde junho do ano passado. É uma mudança de tendência, ainda que seja algo bem recente. Mas a mensagem mais importante aqui é que até bem pouco tempo atrás, a normalização dos preços dos bens industriais estava contribuindo para a desaceleração dos índices de inflação americano. E agora, essa normalização de preços significa um fim de deflação. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, a inflação geral saiu daquele patamar muito elevado que a gente viu durante a pandemia para os níveis atuais, também pela ajuda dada pela queda dos preços de bens industriais, né? Mas agora, Cláudia, o que a gente pode esperar daqui para frente? Pois é, esse é o ponto. Os dados já mostram que a deflação dos preços dos produtos manufaturados pode ter ficado para trás. Logo após a pandemia, esses preços subiram com força, mas depois da normalização das cadeias globais de produção, os preços voltaram gradativamente para os níveis de antes da pandemia. Essa volta, num primeiro momento, significa uma deflação. Mas quando os preços alcançam esses patamares normais, eles tendem a ficar mais estáveis. É exatamente isso que está acontecendo agora. Isso explica o fim da deflação. E isso tem impacto direto na inflação ao consumidor. Pensa que, explicando de uma forma simples, a inflação é uma medida de variação de preços de serviços e bens industriais. Os bens industriais, como a gente já falou agora, estão deixando de cair. E os preços de serviços continuam em alta. Então agora tudo está apontando para uma inflação mais dura na queda. Com o fim da deflação dos bens industriais, será ainda mais difícil levar a inflação americana para a meta, que é de 2%. Lembrando que o núcleo do PCE, que é o número que o Fed olha mais de perto, está rodando perto de 3% ainda. A gente acredita que a inflação vai ficar estável nesse patamar elevado e acima da meta por um tempo. No final das contas, tudo isso reforça a nossa visão de que o Fed pode demorar mais para cortar juros nos Estados Unidos, ou, no limite, ele pode nem cortar juros esse ano. O assunto ainda é Estados Unidos. Dados divulgados na semana passada reforçam a resistência do mercado de trabalho americano. Segundo o relatório de emprego dos Estados Unidos, foram criadas 303 mil vagas em março. A criação desses postos de trabalho veio bem acima do esperado pelo mercado e maior do que o registrado no mês anterior. No geral, os números mostram que a abertura de vagas voltou a acelerar. A taxa de desemprego americana cedeu para 3,8%, permanecendo em um padrão historicamente baixo. A menor disponibilidade de trabalhadores nos Estados Unidos tem levado os empresários a pagar mais para preencher as vagas. O ganho médio por hora trabalhada acelerou em março e acumula alta de 4,1% em 12 meses. Divulgado dias antes do payroll, o relatório de vagas em aberto, conhecido como JOLTS, de fevereiro, mostrou que o número de postos de trabalho disponíveis por cada desempregado se mantém elevado, em 1,4. Ou seja, ainda há mais vagas abertas do que trabalhadores disponíveis no mercado americano. Na nossa visão, o mercado de trabalho forte e a inflação persistente diminuem as chances de o Fed iniciar o corte de juros no primeiro semestre. E eu estou só corroborando aqui o que a Cláudia Rodrigues falou agora há pouco, né? A gente acredita que vai haver apenas 2 cortes ou menos nas taxas de juros americanas até o fim de 2024.
Partindo agora para a Europa, onde a inflação continua perdendo o fôlego aos poucos. O Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, desacelerou de 2,6% para 2,4% em março. No mês, a alta da inflação foi de 0,8%. O núcleo do CPI, que é o indicador observado pelo Banco Central Europeu para nortear as decisões de política monetária, recuou de 3,1% para 2,9% no mês passado. A meta a ser cumprida é de 2%. O quadro na Europa é de desaceleração nos preços e de atividade econômica estagnada, particularmente na indústria. Com isso, crescem as expectativas para um corte de juros na zona do euro em junho. Mas é bom observar o que vem pela frente. Até junho, o Banco Central Europeu vai continuar monitorando a persistência da inflação de serviços e o mercado de trabalho. A taxa de desemprego na zona do euro ficou em 6,5% em fevereiro, um patamar historicamente baixo. As renegociações salariais, que acontecem na região até metade do ano, devem dar pistas sobre o crescimento de renda dos trabalhadores e sobre o impacto desse custo maior da mão de obra para os preços dos serviços. O assunto agora é Brasil. O Banco Central anunciou na semana passada a venda de $1 bilhão em contratos de swap cambial. Explicando aqui rapidamente, o swap é uma operação que funciona como uma venda de dólares no mercado futuro. O movimento chamou a atenção já que foi a primeira intervenção desse tipo feita pelo Banco Central no mercado de câmbio desde maio de 2022. A gente está falando aí de quase 2 anos desde a última vez. A intervenção do Banco Central costuma acontecer para equilibrar o câmbio quando há distorções no mercado ou quando há uma tendência de desvalorização do real. O motivo agora, segundo a autoridade monetária, é o vencimento das NTNA, que são títulos financeiros atrelados ao dólar. Em 15 de abril, esses títulos vão ser resgatados, o que poderia pressionar a cotação do real. Apesar dessa intervenção recente, o fato é que o real tem perdido valor desde o início do ano. O câmbio, que terminou 2023 em R$ 4,86, permanece agora em um patamar acima de R$ 5,00. Na nossa visão, a alta do dólar é influenciada principalmente pela valorização global da moeda americana. Como a gente já falou agora há pouco, cresceram as chances de o Federal Reserve demorar mais para cortar os juros. Nesse caso, a tendência é de valorização do dólar frente a outras moedas, inclusive o real. Nossa projeção de câmbio é de R$ 5,30 no final de 2024. Para 2025, nossa expectativa é que a melhora na balança comercial contribua para que o dólar fique nesse mesmo patamar. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, a gente vai acompanhar os dados de inflação ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que o núcleo da inflação americana continue elevado, pressionado pelo custo dos serviços. Também na quarta-feira, o Fed vai divulgar a ata da reunião de decisão de política monetária de março. Lembrando que foi nessa reunião que os membros do Comitê de Política Monetária americano mantiveram a expectativa de 3 cortes de juros para este ano, mas houve a indicação de que há maiores chances de 2 cortes agora do que havia na reunião anterior. A gente explicou bem essa história no episódio 102. Se você quiser entender melhor, volta aqui na nossa lista e ouça esse episódio. No Brasil, a gente também vai ter dados de inflação na quarta-feira. O IBGE vai divulgar o IPCA de março. A gente projeta uma alta de 0,25% no mês, impulsionada pela alimentação no domicílio. Na quinta-feira, 11 de abril, tem a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Tudo indica que o BCE deve manter os juros em pausa, mas vai ser importante ouvir a presidente do Banco Central, a Christine Lagarde, sobre um possível corte na reunião seguinte, em junho. Ainda na quinta-feira, a gente vai saber o resultado da pesquisa mensal de comércio no Brasil. A gente espera uma ligeira queda no mês para o varejo ampliado. E fechando a semana, na sexta-feira, o IBGE vai publicar a pesquisa mensal de serviços, setor que deve ter registrado uma leve alta no mês passado. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu aproveito, como sempre, para reforçar aqui o convite para que você conte o que achou do podcast de hoje na caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. E se você está nos ouvindo em outra plataforma e também existe uma caixa de comentários ou uma ferramenta de avaliação, por favor, deixa pra gente o seu recado e a sua percepção.
Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andrea, a divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para você ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!